Pessoal, vamos trabalhar as questões do material Aprender Sempre, volume 2, na sequência 3, 2021, nas nossas aulas remotas. Vamos a mais esse exemplo do Enem, em que a gente tem que ter cuidado com a interpretação. Na hora de fazer os cálculos não é tão complicado, é bem simples até. Mas o texto nos leva a pensar bastante coisa. Mas vamos ter que raciocinar aqui. Enem 2009. Uma fábrica produz velas de parafina em forma de pirâmide quadrangular regular, com 19 centímetros de altura e 6 centímetros de aresta da base. Essas velas são formadas por 4 blocos de mesma altura, 3 troncos de pirâmides de bases paralelas e uma pirâmide na parte superior, espaçados de 1 centímetro entre eles, sendo que a base superior de cada bloco é igual à base inferior do bloco sobreposto, com uma haste de ferro passando pelo centro de cada bloco, unindo-os conforme a figura. Então está aqui a pirâmide. Você vê que são 4 blocos, 1, 2, 3, 4. Lá em cima tem uma pirâmide e aqui nós temos 3 troncos de pirâmide. Ele diz que a altura é 19. Ora, é 19, mas ele diz que entre os blocos tem 1 centímetro. Tem uma folga, né? É um espaço, espaçado. Então, na verdade, a altura vai ter que descontar 1, 2, 3 centímetros, 16. Então, se tem 16 centímetros de altura, então cada bloco aqui tem 4. Não aparece no texto isso, mas você tem que considerar 4 para poder ver a pirâmide. Então, tem 4. E a altura é 16. O que nós temos que fazer? Calcular o volume da pirâmide, que tem a aresta da base 6 e a altura 16. A gente acha um volume de cera que gasta para fazer essa vela, né? Estilosa aí. Se o dono da fábrica resolver diversificar o modelo, retirando a pirâmide da parte superior, que tem 1,5 cm de aresta da base, mas mantendo o mesmo molde, quanto ele passará a gastar com parafina para fabricar essa vela. Então é isso que eu comentei. Vamos calcular o volume da pirâmide normal, lembrando que ela tem 6 centímetros na aresta da base e não tem 19 de altura, tem só 16, porque tem que descontar esses espaços aqui, que ele deu no texto. Aí depois, vamos calcular o volume da pirâmide, que está lá em cima, no topo, e ela tem 4 de altura e tem 1,5 centímetros de aresta da base. Então, aí tira. Da primeira, tira isso aqui. Vai sobrar isso aqui, ó, 189 centímetros cúbicos. Vamos ver por que isso acontece. Bom, então, como eu já comentei, eu já fiz a interpretação, então já fiz um desenho, para a gente poder ser mais rápido. Então, aqui está a pirâmide, originalmente, né, depois de feita a interpretação. Então, aqueles vazios desapareceram. Então, tem 16. Volume de pirâmide. Volume de pirâmide, já fizemos várias vezes. Volume de pirâmide. É a área da base, vezes a altura, e divide por 3. O volume dessa pirâmide, então, vai ser a área da base. É quadrada. É 6 aqui, 6 centímetros aqui. Então, é 6 vezes 6. Então, eu vou colocar 6 vezes 6, 36, vezes a altura. A altura é 16. E divide por 3. Então, o volume dessa pirâmide... Ó, eu já vou simplificar, para fazer um número menor. O 36 por 3 dá 12. Então, vai ficar 12 vezes 16. Então, o resultado dessa multiplicação é o volume da pirâmide original, né? Vamos colocar assim, um ozinho ali. 12 vezes 16. 192. 192 centímetros cúbicos, porque é volume. Bom, ainda não é resposta de nada, mas é o começo. Agora ele vai tirar essa aqui, ó. Ele vai fazer um novo modelo, sem essa pirâmide lá na ponta. Então, essa aqui tem aresta de 1,5.
Ela é quadrada, evidentemente. E a altura é 4. Então, aqui, o volume dessa pirâmide. O volume pirâmide, a ponta lá em cima. É a mesma coisa. É a área da base vezes a altura e divide por 3. Então, o volume dessa pirâmide vai ser a área da base, lado vezes lado, é 1,5 ao quadrado, né? Ou 1,5 vezes 1,5 vezes a altura. A altura é 4. E vou dividir por 3. Então, o volume dessa pirâmide. Vamos fazer na calculadora para ser rapidinho. É 1,5 elevado ao quadrado. Isso dá 2,25 vezes 4, divide por 3. 3. Dá 3 centímetros cúbicos. Então, a pergunta é quanto ele vai gastar de parafina fazendo um novo modelo que não vai mais ter isso aqui. Então, é tirar da primeira isso aqui. Ó. Então, o volume vamos colocar para a vela nova, né? O volume da vela. Da nova vela. Vai ser 192 menos 3. Isso dá 189 centímetros cúbicos. 189 centímetros cúbicos. É a matéria que ele vai usar para fazer o novo modelo de vela, já que ele quer variar. Está aqui, ó. 189 centímetros cúbicos. Saresp 2013. Uma indústria fabrica casquinhas para sorvetes na forma de cone, com 6 centímetros de diâmetro na base e 12 centímetros de altura, conforme a figura. Então aqui está a casquinha. Ela tem 12 centímetros de altura e tem um diâmetro de 6 centímetros. Bom, se a altura desse cone for reduzida a 2, ou seja, se a altura passar para 10 e o diâmetro da base fosse mantido, o novo volume em relação ao volume inicial será reduzido em. Então ele dá aqui, ó, 1 sobre 6, 1 sobre 6, 1 sobre 3, meio, 2 sobre 3, 5 sobre 6. Tá? São as frações aqui. Ó. Elas estão em linha. Então ele quer saber quanto será reduzido. Então nós temos que comparar os dois volumes, né? E ver em quanto foi reduzido. É isso aí. Então nós temos duas situações. Primeiro nós vamos calcular o volume do cone quando ele tem a altura 12. E depois vamos calcular o volume do cone quando ele tem a altura 10. E vamos ver a diferença que vai ter. E comparar essa diferença com o volume original. Então, o que eu fiz aqui? Um desenho. Lembrar que se isso aqui é diâmetro, né, como ele colocou no texto lá, temos que ver o raio. O raio é a metade. Vamos calcular o volume do cone como está aqui. Ó. O volume do cone vai ser igual a área da base vezes a altura dividido por 3. É a mesma fórmula da pirâmide, só que temos que lembrar que a área da base é a área de um círculo. Então, o volume do cone é a área da base. É πr ao quadrado vezes a altura. Eu já vou colocar a altura aqui. 12 e vou dividir por 3. Então, o volume do cone vai ser π. O raio, o diâmetro é 6. Então, o raio é 3 ao quadrado vezes 12 dividido por 3. Não vai colocando 6 aqui que fica errado. O volume do cone é π
3 ao quadrado é 9, vezes 12, divide por 3. O volume do cone é π. 9 simplifica com 3, dá 3. 3 vezes 12, 36. Coloca assim, o volume do cone, passar para cá. 36 π centímetros cúbicos. Então, quando ele faz a casquinha com 12 centímetros. Vai passar para 10. Vamos agora fazer com 10. Não vai mexer lá no diâmetro, consequentemente não mexe no raio. Então, vamos fazer agora. O volume do cone vai ser... Eu coloco sempre a fórmula, tá, gente? Área da base vezes a altura. Essas coisas tem que repetir para gravar. Para fazer quase que depois automaticamente, mas sabendo o que está fazendo. Então, o volume do cone é a área da base. Novamente, é πr ao quadrado. πr ao quadrado vezes a altura. A altura agora não vai ser 12. Ele mandou reduzir em 2, então vai ser 10. Divide por 3. O volume do cone vai ser π, o raio não muda, 3 ao quadrado vezes 10. Divide por 3. O volume do cone vai ser π vezes 9 vezes 10, divide por 3. O volume do cone novo vai ser, aqui vai simplificar 9 com 3, dá 3, então vai ficar 3, né? O 3 aqui no lugar do 9. 3 vezes 10. Então, é π vezes 30. Então, eu vou colocar invertido. O volume do cone é 30 π centímetros cúbicos. Quando a casquinha tem 10 centímetros. Então, ele vai recuar aqui. Então, o que ele quer que a gente faça? Que a gente veja em quanto foi reduzido. 36 menos 30 dá 6. Então, essa razão que ele quer que a gente mostre. 6 π para 36, que era o início. A diferença agora é 6. Ó. 36 passou para 30. Porque a pergunta é... Olha lá. Se a altura desse cone for reduzida em 2 centímetros e o diâmetro da base for mantido o mesmo, o novo volume, em relação ao volume inicial, será reduzido. Nós queremos saber a redução. Reduziu 6. Então, vamos comparar essa redução com o inicial, que era 36. Então, vai resolvendo aí. Π com π desaparece. Fica 6 sobre 36. Ele desaparece porque dá 1, gente. Dá 1 multiplicado, ele fica assim. Aqui simplifica por 6. Aqui simplifica por 6. 1 para 6. Então, a resposta é 1 para 6. Ou seja, foi reduzido em 1/6. 1/6, nós vamos marcar a alternativa A. Tá? Tá resolvido. Então, vimos aí mais 2 casos importantes. Conhecimentos fundamentais e habilidades que você precisa adquirir. Até mais.